Bom dia. Nós agradecemos muito a presença de todos aqui e estamos hoje realizando, não vou dizer que é um sonho, mas é um pouquinho porque a gente tem o privilégio de ter Heloísa Belotto, Ana Maria Camargo e Johanna Smith numa mesa e elas podendo estar dentro do espaço do Arquivo Geral construído, finalizado, é uma emoção para a gente. É um privilégio, é uma honra e eu agradeço muito a disposição de vocês poderem estar aqui. E eu fico muito feliz, em nome de toda a equipe do Arquivo Geral, de que elas que lá atrás tiveram a ideia e começaram, lógico, que junto com outras pessoas que participaram, outras que nem podem, não estão mais aqui, uns porque realmente partiram para, ou lá, espero eu que lá para o céu, né? E outros que seguiram outros caminhos, mas de estarmos aqui com elas, podendo fazer essa finalização de um evento que se iniciou esse ano. Meu nome é Bárbara, eu atualmente sou a chefe técnica aqui do arquivo, recebi esse encargo de professora Johanna Smith. Como eu brinco sempre, né? Chegou uma hora, ela teve que escolher alguém, aí foi, falou, vai você mesmo, porque... Eu sei, eu estou brincando. Mas é brincadeira, gente. Eu sempre falo, eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de vir para o arquivo. Eu fui durante 10 anos diretora da biblioteca da ECA. Como eu falo, eu não vou contar o para trás, porque senão daqui a pouco todo mundo dorme, porque demora muito, porque eu já estou com aquele currículo que já está ficando na década, vira, né? Mas foram 10 anos de diretora da biblioteca da ECA, mais 8 anos de assistência administrativa da escola. E esse desafio de vir para o arquivo foi uma proposta muito boa na minha vida, porque foi uma retomada da minha vida profissional, porque 8 anos de assistência administrativa, quem já trabalhou na área sabe, você não consegue raciocinar muito, né? Você só resolve problema. E aqui a gente tem os problemas, mas o pensar, o construir... E aí a professora Joana falou claramente, a gente recebeu o arquivo na fase que ele está quase andando, agora ele tem que amadurecer e ir embora. E isso é uma responsabilidade da equipe do Arquivo Geral, que a gente pretende cumprir e tentar idealizar, apesar de todos os percalços que estamos vivendo na Universidade de São Paulo, mas como o bom de você ter um pouco mais de idade é isso, a gente já viu isso e isso vai passar e outros tempos virão, né? Então, esse encontro, nós conseguimos concretizar, era um desejo antigo que houvessem as palestras no Arquivo Geral. A gente ainda não conseguiu achar um nome se vai ser arquivo aberto, arquivo geral, ou palestras no AG, se ele continua assim. Era uma proposta de trazer realmente pessoas ligadas à área de pesquisa, não necessariamente precisam ter feito pesquisas no arquivo, e abrir esse espaço para uma comunidade de estudantes, comunidade externa, a nossa comunidade, para que conheçam também um pouco mais do nosso espaço físico e também tenham a oportunidade de ouvir pessoas que tenham relatos diferentes para contar. Essa é a nossa quarta. A primeira palestra foi com uma professora da Unifesp, que trabalhou com o Luiz Gama, e foi uma palestra muito interessante, porque ela contou mesmo o caminho das pedras da pesquisa, buscando as fontes. E foi uma experiência bem diferente para nós. A segunda palestra foi com o Renato Maia, que está fazendo seu pós-doc na vinda do MAC, a questão do Sérgio Buarque de Holanda e o Mário Pedrosa, foi muito interessante porque ele relatou as experiências dele nos arquivos que ele teve que pesquisar. E para nós foi muito positivo porque é interessante você ouvir o pesquisador contando como é a convivência dele e você ter que ouvir que muitas vezes a gente não é nem legal, nem bacana, nem simpático, né? Que as coisas às vezes não são tão simples, os lugares que ele teve mais dificuldade, os lugares onde ele teve melhor acesso. Nós entramos nos lugares que ele teve melhor acesso, né? Mas o IEB, mas não é. Mas na verdade foi uma experiência muito interessante para nós. A terceira palestra foi
o relato da Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo. Eles puderam fazer uma apresentação do que eles conseguiram, até que ponto eles conseguiram chegar com as pesquisas. E também cabe aqui um detalhe, porque foi uma coisa interessante. Quando a Comissão da Verdade começou a trabalhar aqui no arquivo, ela veio, eu sempre gosto de falar isso por caminhos assim, às vezes as greves trazem coisas positivas. Houve a greve de 2014, o Dr. Regis está aqui, que é procurador da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. E ele faz parte da Comissão da Verdade, ele dá assessoria. E aí ele falou, olha, por que não? E a gente foi conversando e trouxemos a Comissão da Verdade. Hoje ela está aqui trabalhando, além da pesquisa. E isso foi extremamente positivo para nós. Num primeiro momento, nós entendíamos que os documentos iam trazer, assim, nós íamos descobrir o caminho, nossa, né? Ia ser a revelação. E aí, com a pesquisa andando, algumas frustrações, né? Porque os documentos são processos, são burocráticos, e aí os bolsistas também, em determinados momentos, falando para que lado vamos, o que vamos fazer. Se criou toda uma rotina de pesquisa, processo vai, processo volta, lê de novo, e aí, numa das leituras, se identificou uma assinatura que revelava um ponto que agora a comissão vai trabalhar mais profundamente em cima disso, e é isso que traz, e aí trouxe à luz, que se entendeu um pouco do que foi a Universidade de São Paulo nesse momento da ditadura militar. Quer dizer, é o que eu sempre falo, a burocracia, ela tem esse lado, a gente acaba sempre vendo o lado ruim, mas esse lado muito bom, porque deu para entender como é que era o processo, mas não foi nenhum achado, né? A gente achava assim, que ia achar um documento, né? Mas faz parte. E agora, nossa quarta palestra, para fecharmos com chave de ouro, as nossas idealizadoras. E em nome da equipe do Arquivo Geral, que hoje praticamente está todo mundo aqui, com exceção da Denise, que está de férias, a Arise, que está de férias, e algumas pessoas que estão dando a parte logística, que tem que dar o apoio. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Agradeço realmente, novamente, porque esse é um momento que, para nós, é muito importante, da gente poder gravar e ter essa memória para nós do que é a construção de um sistema de arquivos da Universidade de São Paulo. Então, eu não vou ficar fazendo a apresentação, porque também, se eu for falar o currículo das 3, a gente não termina hoje nem amanhã. E antes que eu esqueça, que eu tinha esquecido, por favor, gente, como está sendo filmado, a gente vai passar uma lista para cada lado, por favor. A gente informa que as imagens serão usadas somente para fins didáticos e pedagógicos. Não estaremos colocando nada no YouTube, nem fazendo memes, por favor. E passo a palavra à professora Johanna. Eu esqueci de falar do tempo. Ah, tá. Então, tá. Então, bom dia a todos também. E eu acho que nós estamos... Essa é uma mesa especial, né? É uma mesa de rememoração de uma odisseia. É o único nome que me ocorre, né? Uma odisseia e as principais protagonistas aqui presentes, quer dizer, realmente é um momento especial para nós. Por isso que tinha que gravar, vocês entenderam? Mais de 20, Elozinha. Antes de iniciar a conversa, só para não esquecer também, a nossa ideia é que a gente vá até o meio-dia aqui, tá? Então, o nosso teto de gravação e tudo é meio-dia, para vocês levarem em conta. Enfim, essa nossa odisseia, a Ana Maria, que é uma historiadora, ela tem até provas dos precursores, que eu já tinha, em boa parte, esquecida. Mas a pequena cronologia oficial, não a oficiosa, é o seguinte. Em 21 de agosto de 1995, gente, isso faz 20 anos e 4 meses. Isso não nos rejuvenesce, mas paciência, faz parte. Em agosto de 95, conseguimos, depois não sei quantas tentativas, uma audiência com o reitor. Dr. Flávio Fávaro de Moraes, na época. E expusemos o que a gente achava que devia acontecer. A USP tinha que ter um sistema de arquivos e não tinha. Tinha gente preocupada, também não tem por que dizer que não existia nada.
E na reitoria tinha muita gente preocupada, mas um sistema de arquivos para a USP como um todo, isso não existia. 2 meses depois, não, 4 meses depois, em dezembro de 95, apresentamos um projeto, vocês lembram dessa reunião? E o reitor disse, eu aprovo, desde que dentro da minha gestão. E é óbvio que a gente tanto queria que a coisa saísse, que a gente concordou. Eu acho que a gente não fez conta nenhuma naquele dia, né? Porque depois nós discutimos, menos, eram 22 meses para sair tudo. Quer dizer, realmente é isso. Quando a gente é apaixonado pelas coisas, a gente diz que faz, e depois que a gente disse, gente, como é que nós vamos fazer, porque é pouco tempo. E tem mais. E aí, óbvio, no meio tempo, foram se publicando portarias para designar pessoas, etc. E tal, foi indo. Mas, como essa etapa inicial tinha sido muito complicada, o nosso maior medo, eu acho que a minha leitura coincide com a de vocês, senão depois vocês corrigem, é que simplesmente se baixasse uma portaria, está criado o sistema de arquivos da USP, e que logo depois o próximo reitor pudesse descriar tudo. A gente não queria que pudesse haver um caminho de volta, né? O medo era esse. Conclusão, tinha que se criar o sistema da USP, de arquivos da USP, já com toda a carinha dele. Ou seja, com todos os instrumentos de gestão. Ou seja, tudo isso em 22 meses. Quer dizer, odisseia ainda é uma palavra meio elogiosa para algo que poderia ser chamado maluquice, loucura, algo por aí. Mas, enfim, é assim. E, alguns dias antes do final do mandato do professor Flávio Fava de Moraes, foi publicada, de fato, a portaria pela reitoria de criação do sistema de arquivos da USP com os respectivos instrumentos de gestão. Exatamente aquilo que a gente queria, para já dar uma feição, né? Já dar uma carinha, uma identidade. Não era um sistema criado, era um sistema com sua política, né? Muitos treinamentos antes, muitos treinamentos depois. Elas vão lembrar muito mais do que eu, porque eu sou meio esquecida. Mas a última coisa que eu gostaria de falar, para deixar elas falarem muito, porque a gente quer muito ouvi-las, é o seguinte, como a briga inicial foi toda pela criação do sistema de arquivos, e era uma briga, e deu certo, mas aí, bem depois, quer dizer, o sistema de arquivos era um projeto que existia e que ainda não tinha nem lugar físico, nem lugar na estrutura organizacional. Estava solto no espaço, né? Talvez por isso mesmo que foi possível criá-lo. Não sei, mas enfim. E, ao mesmo tempo, aconteceu o que até hoje a gente percebe, quer dizer, na cabeça de muita gente, o que existe é o SAUSP, que é o que ficou na cabeça de todo mundo. E é ótimo que tenha ficado, porque é para ficar mesmo. Só que aí, depois, em 2005, quer dizer, olha, bem mais tarde, aí nós entramos na estrutura organizacional da USP. Éramos um projeto dentro do Departamento de Administração da CODAGE, que mudou de nome e voltou a ser CODAGE de novo, que me conste, né? Mas aí, em 4 de agosto de 2005, aí, de repente, se cria o Arquivo Geral dentro da estrutura da CODAGE. Quer dizer, foi, eu diria, do ponto de vista institucional, formal, né, mais uma etapa importante. O Arquivo Geral aí nasceu com sua estrutura, é óbvio que também com seus problemas, ganhou um prédio, foi outra briga que ainda está em curso, né? Todas as brigas começam e não terminam tão rápido, mas, enfim, então foi, primeiro, uma briga grande, de mais de 20 anos atrás, para criar o sistema. 10 anos atrás, 2005, criou-se o Arquivo Geral como órgão central desse sistema. Quer dizer, é um conjunto criado, com sua estrutura, elas têm um protagonismo, tiveram um protagonismo muito importante nesse começo, porque entendiam de arquivo, eu, principalmente, que eu fico meio de lado. Eu era uma aprendiz, e continuo sendo, né?
com essas duas mestras aí. Mas, e lógico, teve muito mais gente envolvida, mas a grande orientação do que tinha que ser e de como tinha que ser é delas. Por isso que nós temos que ouvi-las. Vocês concordam? Então, vamos ouvi-las. Eu não sei quem quer começar falando. Gente, eu precisava apresentar. Vocês conhecem os ícones da equivologia, não? Heloísa Liberali Belotto e Ana Maria de Almeida Camargo, duas diletas ex-professoras, já aposentadas pela USP, mas, como vocês veem, que continuam adorando o assunto e continuam presentes e colaborando. Quem quer começar falando? Eu queria aproveitar a fala da Joana. Antes, quero cumprimentar a todos, né? Acho que é sempre bom saber que algumas pessoas estão interessadas na história da implantação de um sistema que nós podemos considerar que foi vitorioso, né? Acho que por todas as razões, hoje até com uma sede ou com uma dupla sede, quer dizer, com 2 módulos de prédio. Então, isso é sempre muito importante. Há vários aspectos dessa história que seriam interessantes, né, de vir à tona aqui, mas a Joana falou algo muito importante que eu acho que define um pouco a estratégia que foi adotada para que nós conseguíssemos, né, hoje, ter um sistema funcionando, termos esses instrumentos de gestão que, ainda à espera de uma revisão, eles funcionam, e termos essa sede. Na verdade, tudo aconteceu porque, de partida, nós nunca dissemos que precisávamos de um prédio. Então, essa foi, na verdade, uma estratégia. Eu nem sei se nós tínhamos tanta consciência dessa estratégia. Na verdade, nós acreditávamos num projeto descentralizado, quer dizer, o sistema existiria para racionalizar a produção documental dentro da universidade, era esse o grande objetivo que nós traçamos, independentemente da existência de espaços adequados para conservação, para isso, para aquilo. Quer dizer, a ideia era que, formadas as comissões nas várias unidades, nós tivemos muitas comissões formadas, né, atuando nos seus próprios locais, pudessem, então, praticar toda a política que competiria, então, ao SAUSP formular. Então, essa política era... quer dizer, nós éramos um órgão gestor de uma política, né, de um sistema... Quer dizer, o formato sistema já tinha sido experimentado em em São Paulo e fora de São Paulo, com sucessos e fracassos, e nós sabíamos que era esse o mecanismo administrativo ideal, né, para a implantação de um sistema, já que nós tínhamos que pensar na produção documental de órgãos que, hierarquicamente, se colocavam em posições muito distintas, mas que, do ponto de vista daquilo que nós pretendíamos, estavam numa situação de horizontalidade. Enfim, quer dizer, nós éramos todos iguais, né, embora pertencendo a hierarquias diferentes. Mas esse formato já tinha sido experimentado e nós pudemos, então, apesar de tardia a implantação do sistema de arquivos da USP em relação a outras entidades brasileiras, até a própria Universidade de Campinas, né, ela já tinha um sistema funcionando e bem. Então, nós nessa retaguarda, né, que sempre ocorreu um pouco aqui conosco, porque a USP é realmente um universo muito mais complexo, né, do que as outras universidades brasileiras ou outras entidades, como o Estado de São Paulo, né, ou arquivos municipais. A nossa posição, então, foi a de criar um mecanismo para essa racionalização. Seria um órgão de controle, mas não vislumbrávamos, então, a construção de um prédio, né. À medida que o sistema foi sendo implantado,
esta necessidade aparece assim com uma força muito grande, porque as unidades faziam a gestão e fizeram a aplicação da nossa tabela, eliminaram documentos, etc., mas não tinham infraestrutura para manter os seus arquivos abertos à consulta pública, por exemplo, né? Quer dizer, as pessoas envolvidas nessas comissões eram todas ligadas à administração, né? Eram gestores de documentos e não se viam, né, nem com tempo e nem com espaços adequados para atender a uma demanda de pesquisa que começa a aparecer, de certo modo. Então, foi uma outra... Eu diria, então, que nós tivemos duas fases dentro do sistema de arquivos da USP. A primeira, formulando, então, todas essas diretrizes de gestão, que foi um trabalho hercúleo, como disse a Joana, e envolveu várias pessoas e também produziu muita coisa num espaço de tempo curto. Eu até recuperei um cronograma do nosso trabalho, tem várias coisas em casa. Conseguimos, de fato, esses subprodutos, que depois eu gostaria que todos examinassem, eu trouxe aqui, né, os manuais, mas até então não se falava, né, na necessidade de um prédio que pudesse abrigar essas funções e, eventualmente, recolher os documentos permanentes das entidades que assim o desejassem. Aliás, o projeto não centralizava toda a universidade. Havia sempre a perspectiva de que, nos campi do interior, houvesse também depósitos similares a esse para poder fazer, para ter este papel, né, de custódia, né, dos documentos produzidos, né, e já na fase permanente, ou seja, não mais circulando com a mesma frequência e também já definitivamente incorporados ao patrimônio da universidade, ou seja, considerados de valor definitivo, né, e não mais sujeitos a qualquer tipo de avaliação. Então, essa segunda fase, segundo momento em que se considerou, aí sim, a existência de um arquivo, acho que talvez tenha sido um processo mais fácil, porque se nós tivéssemos colocado a necessidade de um prédio, acho que jamais nós teríamos saído assim do lugar, né? Porque era o fato de não ter uma despesa, né, grande, colocada como pressuposto mesmo da implantação, que fez com que as coisas fluíssem. Claro que houve uma vontade política e houve um entusiasmo muito grande na época da equipe, mas esses elementos são importantes para a gente hoje fazer esse histórico, né? Então, eu queria complementar um pouco a fala da Joana, porque ela toca nessas iniciativas aí primeiras. Então, passo a palavra para a Heloísa, para ela falar sobre isso. Bom dia a todos. Isso aqui, as nossas falas aqui não foram nada combinadas, né, de modo que a gente está, vamos dizer assim, trazendo as informações sobre o nascimento do SAUSP e os primeiros tempos, à medida da nossa própria atuação ali na equipe, e reminiscências que a gente tem, e que foi realmente, eu acho que para nós todos da comissão, um dos trabalhos mais importantes da nossa vida profissional. Então, eu queria lembrar, já de início, a formação da comissão técnica, porque a reitoria, então, implantou convidou, né, os membros da comissão, e a gente sabia que íamos precisar de pessoas que conhecessem bem a universidade e que conhecessem a área, né, a área da arquivologia e documentação. Então, a partir dessa ideia do reitor, burocraticamente era preciso nomear uma comissão, né? A comissão técnica nuclear, digamos assim, e que, a seguir, essa comissão precisava de comissões setoriais, como realmente foi feito. Então,
que tipo de gente que a gente precisava na comissão. Eram técnicos ou professores, enfim, especialistas, que estivessem por dentro de administração, né, de administração pública, de administração universitária, né, e, de outro lado, os conhecedores das metodologias, das técnicas, da teoria arquivística e da documentação. Então, foi por aí, né, que o reitor implantou a comissão. Nós três já tínhamos uma experiência de quase 10 anos de vivência e de docência no curso de organização de arquivos do IEB, que de início também participava a ECA do curso. E a nossa experiência de arquivo, de nós três, ainda juntou-se toda a experiência na área de documentação em si da Joana. Então, nós duas, que, digamos assim, tínhamos a área de arquivo e história, a Joana, arquivo e documentação, e contamos com uma funcionária que foi básica, que era uma funcionária da reitoria, infelizmente já faleceu, Eunice Ribeiro Borges, que também tinha muita experiência em administração. Então, isso que a gente precisava, como qualquer pessoa que trabalha em arquivo sabe, que precisa de conhecimentos de administração, de direito, de história, de documentação ou ciência da informação. Portanto, o perfil, né, da comissão tinha que ser esse. A esse grupo, nós três, a Eunice, vieram... primeiro Bilota também veio, né? Não. Veio uma especialista da Fundap, que era... acho que a Fundap nem existe mais, né? Era a Fundação para o Progresso, enfim, para o Desenvolvimento Administrativo do Estado. Então, a Rose Nojosa, que tinha trabalhado muitos anos, antes de ir para a Fundap, no arquivo público, o arquivo municipal, arquivo histórico municipal da Prefeitura de São Paulo, e ela, conhecedora de administração, da administração estadual, e, então, também veio juntar-se à comissão. Então, essa comissão foi que elaborou as nossas metas de trabalho e elaborou, quer dizer, a base teórica que nós teríamos e a base metodológica e prática. E a prática a gente sabia que ia precisar do que, acho que já de início nós chamamos comissões setoriais, isto é, que as unidades da USP, cada uma elegesse sua comissão. Essa comissão foi treinada para trabalhar conosco. Então, a nossa metodologia foi que ali a comissão central começou a estudar profundamente, até exageradamente, toda a estrutura da USP. Então, toda a estrutura funcional, todo o embasamento jurídico das várias unidades da USP e funcionamento. Foi um trabalho que a gente realmente se dedicou com muita paixão. Até na reitoria já era até engraçado, acho que era até motivo de piada, porque a gente trabalhava às madrugadas, porque a gente sabia que tinha pouco tempo, né? E eu lembro muito bem. Agora tem as coisas anedóticas, né? Porque assim, tinha uma empresa de pizza, outra de comida chinesa, que podiam entrar na USP de madrugada. Então, às madrugadas a gente fala: hoje vai a pizza. A pizza ou a comida chinesa, porque aí eles vinham às 3 da manhã trazer o nosso jantar. E assim nós fomos trabalhando com a assessoria também de alguns dos setores jurídicos da reitoria. A gente chamava um, chamava outro. E
fomos, então, levantando e fazendo um grande quadro de funcionamento da USP. Então, a gente foi buscar, desde os primeiros, toda a legislação que cria a USP, todos os atos legais que proporcionam, que permitem, ou que autorizam o funcionamento da USP em todas as unidades, o levantamento das unidades. Então, a gente tem o testemunho de muitos diretores de unidades da USP que diziam: puxa, pela primeira vez nós estamos vendo um quadro funcional da USP. A USP faz coisas que eu nem imaginava. Então, realmente, a gente tem esse orgulho, né? Aquelas coisas de até as coisas até que eram engraçadas, né? Como o Registro Nacional de Travessia do Gado. Então, como a USP tem a fazenda em Pirassununga, a gente não sabia que isso é um registro federal. Então, tudo tem que ser mandado para o Ministério da Agricultura toda vez e toda hora que o gado vai atravessar a estrada. Isso tem que ser notificado. Então, a gente, pela primeira vez, ficou sabendo as coisas que, obrigatoriamente, a USP devia ao governo federal. Por exemplo, a residência médica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, residência médica tem um controle federal. Então, e coisas incríveis, porque depois a comissão, quando o trabalho já estava mais adiantado, a comissão se dividiu um pouco, que cabia nós íamos visitar pessoalmente algumas unidades. Então, eu lembro que uma das unidades que me coube foi a Faculdade de Medicina. Então, aí a gente ficou... Aquela documentação inimaginável para nós, por exemplo, a alimentação dos coelhos, e quem cuidava do coelho X para tal pesquisa não podia ser a alimentação do outro coelho, que era outra pesquisa. Então, a documentação disso, a documentação dos... Como é que a gente chama isso? Das larvas que atravessavam. Porque toda a parte de obras, das reformas do edifício da Faculdade de Medicina, porque as larvas que atravessam a Avenida Doutor Arnaldo, vinda do cemitério, comiam as colunas de cimento da Faculdade de Medicina. Então, tudo isso estava na documentação. Então, documentação inimaginável, a documentação, massa documental acumulada, que a gente teve que identificar. Eu estou dizendo só as coisas mais engraçadas, mas claro que tinha aluno e coisa. Claro que na Faculdade de Medicina tem a documentação básica, porque em arquivo a gente sabe, tem que ter a documentação que corresponde às funções, às atividades daquela entidade. Mas eu estou dizendo as coisas assim inimagináveis que foram aparecendo. E nessas visitas, era interessante, depois a gente também teve essa experiência no SAESP, no Sistema de Arquivo do Estado, a gente percebeu assim também o entusiasmo dos funcionários que trabalhavam com serviços de protocolo, com serviços de arquivo, e que nunca tinham sido valorizados pelas áreas diretivas. Então, tinha funcionário que dizia: pela primeira vez eu vou... A gente fazia reunião com essas comissões setoriais, e isso até tenho mais viva essa lembrança no SAESP, que o funcionário dizia: mas eu nunca vi meu diretor, e agora aqui na reunião estou sentada com ele. E depois essas pessoas, que em geral, às vezes só têm o primeiro grau de instrução, que trabalham em serviço de protocolo, elas têm um conhecimento da tramitação dos documentos incrível. E era muito interessante que, quando a gente começou a reunir dentro da USP, ou depois no Estado, essas pessoas dos serviços de protocolo, uma começou a dar ideia para a outra: vocês fazem assim, mas não é assim, assim não pode, porque por lei isso tal não pode. Então, e essas pessoas vinham falar conosco assim do entusiasmo de sentir
as áreas deles, né, valorizadas. Então, a nossa experiência era assim, teórica, nessas madrugadas, em que houve também muita discussão, não é? Então tinha umas... todo mundo... As reuniões eram sempre tardias, porque depois que as pessoas saíam dos seus afazeres normais, de docência, a Rose lá na Fundap. Então, por isso que sempre acontecia de ser à noite, né? E aí a gente tinha também grandes discussões teóricas, a ponto de uns dias a gente era, pronto, agora não tem mais essa USP aqui. Porque eu saio da comissão, porque isso não pode ser, porque é assim que eu aprendi a teoria. Não, mas isso e aquilo. Então, para a gente foi um enriquecimento, né? Teórico, metodológico, mas contamos muito com os auxiliares. Nós tínhamos os auxiliares de informática, porque era tudo por meio da informática, o nosso contato com essas comissões nas várias unidades da USP, tanto da capital como do interior. Mas eles vieram para os cursos preparatórios. Todo mundo teve um curso de iniciação a arquivo, tiveram noções de teoria, metodologia arquivística, e depois foram treinados na correspondência que eles tinham que fazer. Quer dizer, a gente mandava formulários que tinham que ser respondidos, e eles respondiam, a gente fazia sistematização para começar a estabelecer as tabelas. Eu não quero me demorar, mas eu só quero dizer que uma coisa a mais desse início dos trabalhos é que nós fizemos também uma inovação em relação ao pouco estabelecimento de sistemas de arquivo que havia no país naquela época, em que as pessoas começavam por estabelecer os planos de classificação. A nossa escolha foi, na USP, começar pela avaliação. Quer dizer, o instrumento que nós fizemos primeiro foram as tabelas de temporalidade, o que nos facilitou depois a elaboração dos planos de classificação, que é uma parte cujo grande peso foi feito pela Joana. E a gente, depois, em congressos e reuniões, discutiu muito isso no arquivo, no Brasil, nos congressos. Eu mesma levei em congresso na Argentina e em Portugal, que, de uma maneira geral, as pessoas estranhavam que a gente tivesse feito primeiro as tabelas e depois a classificação. Mas por que isso nos facilitou? Por que a avaliação facilitou a classificação? Porque na avaliação, aquele trabalho inicial que nós tivemos de levantamento todo com a base jurídica, com a base na legislação, da competência, das funções, das atribuições, das atividades que cabia a cada setor dentro da administração universitária. Então, isso que era básico e completamente necessário para o estabelecimento das tabelas de temporalidade, quase que já estava pronto depois, quando fomos fazer a classificação. E essa classificação a gente deve, basicamente, à Joana. Então, a gente foi produzindo os vários instrumentos, né, para o nosso trabalho, e depois vocês poderão até ver aqui as tabelas de temporalidade, o grande plano, todas as tabelas de temporalidade, o plano de classificação, e aqui toda o glossário das espécies documentais, quer dizer, do levantamento que nós tivemos que fazer dos tipos documentais que correspondiam às várias funções exercidas pelas várias unidades da USP.
depois dessa primeira rodada, eu acho que só temos que relembrar alguma, complementando o que a Elô falou. O reitor, na época, aprovou o projeto. Ótimo, isso era indispensável. Mas a vontade política para que a coisa funcionasse se deveu, em boa parte, na minha opinião, ao professor Hélio Nogueira da Cruz, que na época era coordenador da CODASH, depois virou vice-reitor e tudo mais, mas foi o único coordenador de comissão técnica que participou de todas as reuniões. Ele se interessou mesmo, né? E chamava o pessoal da imprensa. A única foto que a gente tem daquela época é porque ele chamou, lembra? Né? Mas a vontade política dele, a compra que ele... Quer dizer, ele comprou o projeto do SAUSP, a gente deve isso em boa parte a ele, é por isso que a gente considera o professor Hélio até hoje o nosso padrinho. Né? No segundo ou terceiro GPEA, demos até um presentinho para ele, ele ficou todo emocionado, mas era merecido. Mas depois ele continuou se empenhando pelo projeto na definição do lugar em que nós nos encontramos agora. Porque quando veio, não era no início a ideia de um prédio, mas quando veio a necessidade de um prédio, a Ana participou muito disso, né? Tá certo, tem que ter um prédio, aí começaram a discutir aonde, e queriam nos enfiar em algum lugarzinho atrás de alguma coisa. E aí foi o professor Hélio que, de certa forma, bancou o lugar que é considerado o filé mignon do campus, porque é o lugar mais alto. Né? Nós estamos mais distantes da umidade do tatu que tem lá embaixo. Né? Mas foi ele que bancou, tá certo, que muitas vezes assessorada, a professora Ana deve lembrar mais disso, que ela participou muito desses idas e vindas para dar argumentos para dizer, não, aqui atrás do HU, atrás disso, daquilo, não interessa, não pode ser. Né? Não tem disso? De Fortaleza na frente. Né? Mas, olha, a minha proposta é a seguinte, agora, você não quer contar mais um pouco essas histórias divertidas? Depois eu lembro outras também. Eu acho que é legal. Como nós dividimos, na segunda fase, digamos assim, da implantação do sistema, nós, depois que demos treinamento para as comissões, nós fazíamos essas visitas. A Heloísa, cada pessoa foi encarregada de uma. Eu fiquei com a Faculdade de Direito, mas a mais curiosa mesmo, que ninguém queria ir, era o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, o SVOC. Porque funcionava. Esse serviço competia, quer dizer, então, todos os óbitos verificados na capital passam por esse serviço, funciona perto da Faculdade de Medicina, e ele, se não me engano, agora também não tenho muita... porque tem as pessoas que morrem... ele não é ligado ao serviço médico, o Instituto Médico Legal, é um outro serviço, que é... As mortes não violentas, isso mesmo. Exatamente. Então, eu fui a esse lugar onde funcionava. Então, para chegar ao arquivo, eu atravessava o lugar onde os cadáveres estavam sendo... Eles tinham um esguicho que ficava pondo no cadáver. Eu me lembro de ver um cadáver de criança pulando até com o esguicho tão forte. Bom, e aquele chão com aquela... a água toda, com sangue misturado. Então, para chegar ao arquivo onde os funcionários até comiam, tomavam as refeições, eu me lembro também dessa cena, porque as pessoas que trabalham num lugar desse têm que também tomar seu lanche, e aquilo faz parte da rotina. Mas aquilo me causou assim, um certo horror, né, de ter pisado naquela coisa, chegado lá no arquivo. É um arquivo interessantíssimo, porque ele vinha da década de 20, eu acho, mais ou menos. Era um serviço que... enfim, com aquelas fichas das causas-mortes na capital, enfim. Então, eram essas coisas que a Heloísa verificava uma coisa, cada um passou por uma experiência dessa. E
na verdade, pelos dados que eu consegui recuperar, nós mobilizamos, naquela primeira fase, umas 1.500 pessoas dentro da universidade. Então, não foi um trabalho simples. Quer dizer, eram comissões com esse entusiasmo que a Heloísa relatou, porque, pela primeira vez, eu acho que todas as iniciativas que envolveram os produtores de documentos, as pessoas que lidam com os documentos, e que nem se consideram arquivistas. Quer dizer, eu sempre digo que arquivo corrente é uma grande abstração. Perguntava no lugar, quem é que trabalha aqui no arquivo corrente? Ninguém se vê nessa posição. As pessoas lidam com documentos o tempo todo, mas o arquivo sempre tem uma invisibilidade notória, né? Porque a gente não... Todos nós que lidamos na área sabemos disso, né? Que ele só aparece quando alguma coisa não funciona, né? Então, ele não... até para as próprias pessoas que trabalham, né, elas não se veem como fazendo gestão de documentos, né? Elas cuidam disso ou daquilo, mas esta consciência, né, do trabalho de arquivo é sempre problemática. Então, nós lidamos com um grupo muito grande de pessoas. A Joana depois teve uma iniciativa brilhante também, que é o GPEA, quer dizer, ela organizou seminários dentro da universidade para a discussão dos problemas, né, do protocolo, né, da área da gestão. E na semana retrasada, eu estive lá no Arquivo Municipal de São Paulo, que, de todas as entidades arquivísticas importantes de São Paulo, é o que está assim mais, vamos dizer, numa escala de importância. Está lá quer dizer, o arquivo é importantíssimo, mas as iniciativas são quase que zero, né? Todas fracassadas ao longo desses anos todos. Eles estão tentando retomar, e eu me lembrei desta iniciativa. Eu fiz um pequeno relato do que eu me lembrava do GPEA, que é uma experiência também inédita. Se eu tivesse que lembrar aqui o que foi, no que nós inovamos, a Heloísa lembrou várias coisas, dentro de um panorama em que, no Brasil, se tentou muito, né, até pelas peculiaridades e pelo tamanho das nossas instituições, a ideia de sistema funcionou. Acho que em outros países isso não existiu com as mesmas características. Desde que foi criado o primeiro no Brasil, curiosamente, não foi o Arquivo Nacional que criou, foi o Rio Grande do Norte. Então, em 78, eles criaram um sistema de arquivos no Estado, no Rio Grande do Norte. Ao recuperar esse material, eu me deparei com um dos relatórios da implantação do sistema no Rio Grande do Norte. E acho que valeria a pena até fazer um histórico do porquê que algumas coisas foram para frente e outras não. Todas as experiências, eu acho que até as mais bem-sucedidas, tipo da Unicamp, elas tiveram um momento de retração, né? Quer dizer, nós mesmos podemos dizer isso. Há uma mudança de orientação, a mudança de governo, né? E isso significa quase que um intervalo, uma ruptura, às vezes, né? Aconteceu isso no Arquivo do Estado. E no Arquivo Nacional. Quer dizer, quais foram as estratégias que foram bem-sucedidas? E aí nós adotamos algumas delas, inovamos, né, também. A primeira delas, que foi até nomeada de metodologia participativa pela Rose Inojosa, é essa. Quer dizer, não se faz um sistema de arquivos sem mobilizar as pessoas que trabalham na área da gestão de documentos. O Arquivo Nacional, que formulou um sistema nacional de arquivos, contratou duas grandes especialistas, Helena Corrêa Machado e Marilena Leite Paz, na época, para fazer um piloto no Ministério da Agricultura. Elas foram como grandes especialistas, fizeram uma tabela, um plano de classificação do Ministério da Agricultura, não fizeram esse trabalho com os funcionários, fizeram pesquisa dentro do Ministério e produziram um plano que nunca foi sequer folheado pelos funcionários. Ninguém se identificava com aquilo, sabe? Virou assim uma espécie de lista telefônica, um catálogo imenso, um trabalho enorme que foi feito, e ninguém se via contemplado naquele arquivo. Então, essa razão de um fracasso, e mais, a ideia do Arquivo Nacional, em termos estratégicos, era que, feito um ministério, aquilo se propagasse para os demais.
Quer dizer, aquilo servisse de exemplo para os demais e pudesse ser, então, haver então uma implantação em nível nacional. Não só isso não aconteceu, como essa experiência foi abortada. O próprio Sistema Nacional de Arquivos deixou de existir, embora se fale ainda em ensinar. Então, o Arquivo Nacional se arrogou o papel de formulador de normas, né, mas nunca fez aquilo que, no nível municipal, em algumas cidades, foi feito, em algumas grandes entidades, como a USP é uma cidade, né, como se fosse um grande município, e, então, isso nunca aconteceu em nível nacional, porque a estratégia foi também errada, digamos, né? E é tudo muito trabalhoso. Também é preciso ter uma garra muito grande também para pegar uma coisa do tamanho da nação, né? Ou de um município inteiro, ou de uma universidade como a nossa. A outra estratégia que foi também totalmente diferente de todos é que nós fizemos atividades meio e fim, né? Contemplamos esses dois aspectos no nosso projeto. O fato de termos 22 meses para concluir alguma coisa, né, no trabalho fez com que nós poderíamos ter feito só atividades meio. Até nós tínhamos um exemplo do Arquivo do Estado, né, que trabalhou primeiramente nas atividades meio, que são, né, em princípio, comuns a todos, né? Depois a Joana pode, na hora das peculiaridades também, a Joana sabia que na USP as coisas tinham nomes diferentes, conforme, às vezes, na mesma unidade. Então, não havia padronização nenhuma. Acho que ela pode dar assim, alguns exemplos dessa situação que nós vivíamos, né? Então, a metodologia participativa, de um lado, o fato de termos abarcado com os funcionários, essas comissões, a totalidade das funções e competências, né, as funções todas da universidade, né, meio e fim, foram assim fundamentais para nós. Eu acho que esse caminho é que nos permitiu, então, concluir em pouco tempo, né, um trabalho que, em outras circunstâncias, não teria saído, né? Acho que eu me lembrei dessas duas coisas aí, dessa participação e de abarcar tudo, né, do começo. E também um outro ponto que depois, mais tarde, nós verificamos. Na experiência do Arquivo do Estado, porque eu participei de várias experiências dessa, fiz em Rio Claro, eu era diretora lá em Rio Claro, foi antes do Arquivo do Estado, né? Eu fiz uma lei de sistema, em Moçambique, eu dava uma consultoria todo ano e ia para lá. Então, eu tive a oportunidade de formular normas para várias situações assim, que depois acompanhei, né, em termos de formação e de formação de comissões em cada um desses lugares. Mas, no Arquivo do Estado, por exemplo, nós fizemos um amplo diagnóstico antes de começar. Então, a nossa estratégia era produzir primeiro um diagnóstico, saber quanto estava acumulado, qual era o nível de formação das pessoas que cuidavam dos documentos, enfim. Usamos, na época, uma proposta que veio até do Arquivo Nacional para pesquisar, enfim, o que estava se passando nas secretarias da administração direta do Estado de São Paulo. E produzimos um livro. E esse livro é que serviu, vamos dizer assim, de cartão de visita para aquilo que nós queríamos fazer. Era para dizer para o governador, olha, nós temos tantos quilômetros de documentos, metros lineares, né, que era a medida de contagem que nós adotávamos, e esses números sempre impressionaram muito, né? Então, era como se o diagnóstico fosse quase que uma condição para que nós implantássemos o sistema. Aqui nós não fizemos esse diagnóstico, porque também nem era necessário, para saber que estava tudo acumulado, ou que as pessoas não tinham um padrão para, às vezes, dentro da mesma unidade, entre um setor e outro, os padrões mudavam, né, porque eles obedecem muito mais a tradições administrativas do que propriamente a regras formuladas. Então, o diagnóstico é uma etapa penosa e difícil, embora importante, se a gente puder fazer, nós abrimos mão de fazer o diagnóstico. Quer dizer, pulamos uma etapa, porque nós sabíamos que a realidade que nós íamos encontrar era a de grandes quantidades, a de pessoal despreparado,
a de, enfim, de uma série de avaliações e descartes que eram feitos sem grandes critérios, quer dizer, era isso que o diagnóstico ia medir. Então, nós abrimos mão também dessa etapa. Bom, lembrei assim das coisas que eu julgava assim, razão do nosso sucesso. Nesse processo de rememoração, acho que para os jovens isso é interessante também mencionar, que nessa fase toda de implantação em que a gente consultou e envolveu muita gente, naquele mesmo momento que se conversava muito, estava aí nas discussões, a ideia da reengenharia. E isso levou um tempinho para a gente perceber que causou, muitas vezes, até medo de implantação do sistema, porque tinha gente que achava que, se ficasse claro que eles não produziam documentos, eles perderiam o emprego. É óbvio que não era assim, não era esse o projeto. Mas que a gente teve que também, nessas reuniões, eu também participei de muitas, o que a gente rodou por aí, pela USP toda, mas muitas vezes o que a gente mais precisava, antes de explicar do que se tratava, era, de certa forma, dizer, não, vocês não precisam ter medo, o objetivo não é esse. E eu lembro claramente daquelas coisas que a gente fica lembrando e não esquece nunca mais. Uma vez eu fui lá para o IAG. Aí, quando eu ligava para o IAG, eles diziam, não, fulano não está, ele está em São Paulo, porque estava lá do lado do zoológico. E lá no IAG foi uma pessoa, eu expliquei toda a ideia do SAUSP, porque a gente precisava pedir ajuda deles, eu tenho que explicar do que se tratava. E teve um senhor que ficou, na hora do café, eu vi que ele ficou meio de lado, visivelmente ele estava muito mal à vontade e ficava remexendo a mão assim, e ele estava nervoso. Aí eu esperei todo mundo ficar meio longe e disse, o senhor tem alguma pergunta? Ele mexendo as mãos assim, sabe? Ele disse, dona, eu vou perder o emprego? Eu disse, não, lógico que não. O que o senhor faz aqui dentro? Aí eu conserto os carros. Aí eu reparei na mão cheia de graxa. Ele disse, mas o senhor conserta os carros. Isso é muito importante, não é? Lógico que é, dona. Eu não posso perder emprego. O medo, o pavor desse homem, eu não vou esquecer nunca. Quer dizer, um pavor que não tinha o menor fundamento naquele momento, né? E naquela situação. Mas era um pavor, né? Até que... E aí ele continuou dizendo, mas eu não faço documento, eu não sei escrever direito. Ele disse, bom, mas se o senhor não escreve, quando o senhor conserta o cargo, o senhor não conta para o seu chefe o que foi feito no cargo? Ele não anota? Aí ele anota, porque a gente tem que prestar conta. Está vendo? O senhor faz documento. Aí ele ficou um pouco mais tranquilo. Mas são pequenas coisas. Quer dizer, resistência. Teve muita gente que adotou, achou legal a ideia do sistema de arquivos, porque tirava deles pessoalmente decisões. Eu tenho que eliminar, não devo eliminar. Quer dizer, eles se sentiam confortados pelo sistema. Mas outros tantos, nesse processo, ficaram com muito medo. E tivemos que combater esse medo, óbvio, porque senão as pessoas não colaborariam. Na faculdade de odontologia, eu tive a mesma questão, de gente que se recusava a participar porque ia perder o emprego. Então, era um tal de... Agora, outra coisa, a Ana já falou um pouco, e isso continua, a criatividade do povo da USP é uma coisa assim a toda prova. A criatividade em nomear documentos, a criatividade em dizer do que se trata, a criatividade de dizer, para isso eu abro, como tramita, para o que eu abro o processo. Quer dizer, é óbvio que, tanto quanto possível, a gente vai tentando cada vez incluir uma certa racionalidade, uma certa padronização no processo, mas o que a gente mais aprende trabalhando com a USP como um todo, quer dizer, a gente aprende muito, né? Mas é que a USP é realmente uma coisa muito multifacetada. Aqui dentro do campus, você já tem respostas muito diversas para a mesma questão. E quando você vai para o interior, ainda há outras respostas num outro ritmo. Cada campus tem o seu jeitinho, cada unidade tem o seu jeitinho, em nome da autonomia. Então, trabalhar com esse conjunto que não está muito acostumado, no fundo, a padronizações, né? A padronização de rotinas de trabalho. Não tem. E a gente, é óbvio, cada vez vai tentando empurrar mais um pouco. A nova tabela
em muitos casos, aí eu estou antecipando um pouco o trabalho da Ana e da Marli, mas em muitos casos a gente já está começando a dizer, escuta, em tal processo tem que incluir obrigatoriamente tais documentos, porque eles são de guarda permanente. Aí os outros documentos que não são de guarda permanente, por favor, você abra uma outra pastinha, porque se juntar tudo, depois você não vai selecionar. Quer dizer, estão tentando, pouco a pouco, introduzir um pouco de padronização. Mas é um pouco, perto do muito, que ainda falta aqui dentro. Enfim, foram mais algumas coisas que eu lembrei. Aquele mecânico da IAG já deve estar aposentado há um bom tempo. Mas esse eu não vou esquecer nunca, com o pavor que ele tinha. Quer dizer, um medo, né? E, ao mesmo tempo, timidez também, né? Falta de, sei lá, de coragem, né? Para se colocar. Uma coisa meio triste. Esse relato da Joana é interessante porque outras situações também revelavam isso, né? Quer dizer, o papel simbólico que o documento tem. Quer dizer, fazer o documento e guardá-lo é o que garante a importância que a pessoa tem nessa cadeia, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, um dos problemas que nós verificamos é que, à medida que o processo tramitava, acho que isso deve ter diminuído bastante, cada setor onde ele passava significava uma cópia do processo na íntegra no estágio em que ele estava ali. Então, nós tínhamos assim uma desconfiança muito grande em relação ao destino final dessa documentação. Todos os funcionários, as etapas significavam, então, uma parcela grande desse documento copiado, porque, então, a medida da importância e da responsabilidade das pessoas está diretamente refletida, né, na presença do documento, na posse desse documento naquele setor. Então, esse inchaço, né, do arquivo, e de um arquivo que, a rigor, poderia ser bastante diminuído, tinha a ver com esta falta de confiança no arquivo final, digamos assim, quer dizer, até aqui eu respondo pelo processo, então ele está aqui na íntegra, eu faço uma cópia xerox. Tem a ver também com os equipamentos de reprodução que foram sendo banalizados, né? Então, todas têm máquina de xerox, então é possível fazer uma cópia do material até então. Então, nós tínhamos assim um tamanho de arquivo que precisava ser enxugado de qualquer modo. A Joana fez um trabalho muito interessante, que depois até ela apresentou em reuniões, tudo, de como o documento pode, o mesmo documento, com a mesma estrutura, o mesmo documento, era o mesmo, porque era o convite que o reitor mandou para os diversos diretores de faculdades, de hospitais, de creches, enfim, de museus, de toda a estrutura. Todos os órgãos da USP receberam diretamente do reitor uma convocação para uma reunião, onde era para compor, para que os diretores compusessem dentro das suas unidades as comissões que iam trabalhar conosco. Era a comissão setorial de arquivo para vir trabalhar conosco. Quer dizer, eles seriam os nossos interlocutores ali. E aí, isso que era uma circular. Quer dizer, o nome que a gente daria seria circular, e agora a Joana fala, o trabalho dela foi levantar os nomes foram 28 nomes, será que Não, o legal foi porque, para nós, era muito importante saber quem seriam nossos correspondentes nas unidades órgãos, né? Já que nós sozinhos não íamos conseguir fazer, nós precisávamos desse envolvimento. E foi, se não me engano, foi um ofício circular eu acho que foi da CODAGE, pedindo que os diretores, até determinada data, designassem a comissão. Aí voltou tudo, tá uma pilha assim em cima da nossa mesa, e a primeira alegria foi descobrir, opa, nós temos interlocutores nos vários lugares. Esse era o nosso objetivo. Aí comecei a reparar nas capas e tinha 29 designações diferentes do assunto. Em resposta ao mesmo. Tem resposta ao ofício, designação de comissão,
Tinha de tudo, com abreviaturas, por extenso, com erros de digitação, tinha de tudo. Quer dizer, ao mesmo pedido, 29, olhando pela capinha do processo que voltou, 29 nomes diferentes. Foi aí que eu comecei a ter clareza de que a USP era um belíssimo laboratório de controle de vocabulário. Aliás, um laboratório que não finda nunca, né? Porque é isso, o povo é criativo, né? E é óbvio que, pouco a pouco, a gente foi tentando cada vez mais padronizar um pouco essas questões, mas a criatividade ainda é alta do povo. Faz parte, as culturas são diferentes, faz parte mesmo. Só uma coisa, eu propaguei o seguinte, a Elozinha fala, a Ana Maria fala mais um pouco e a gente abre para as perguntas. Não, porque as pessoas davam nomes diferentes, o que elas acham que aquele documento se chama, e ainda queriam brigar com a gente. Então, por exemplo, eu lembro de umas secretarias da reitoria que diz, isso aqui chama pauta. Não, agora isso vai chamar agenda. Então, em todo lugar vai ser agenda. Então, aqui no nosso glossário estava agenda. Livro ou caderno com datas registradas, impressas ou não, destinadas a anotar compromissos, atividades e despesas. Ah, não, mas aqui do reitor vai ser pauta. Não, vai ser agenda. E daqui para frente vocês têm que dar o mesmo nome. Agora, tem agenda de consulta, agenda diária, agenda mensal, agenda de reserva, agenda de reunião, agenda de espaço físico. Então, isso é o que a gente chama de tipo documental. Agora, a espécie documental tinha que ser rigorosamente seguir os nomes que a gente tinha dado. Porque como é que você vai classificar documentos, que você vai classificar a base da classificação em arquivo é a série documental, que é formada por esses tipos. Então, na mesma série ia ter documentos idênticos, né? Mas com nomes diferentes. Isso não era possível. Mas, não, aqui dentro sempre foi assim, então isso também tem muito. E acho que quem trabalha com biblioteca também, e museu e etc., tem essa experiência, aquele funcionário antigo que não acredita na ciência daquela área, daquela profissão. Então, fala, lá vem vocês com essas coisas de teoria arquivística, mas aqui não, aqui vai ter esse nome, aqui vai ter essa tramitação. Aqui vai ter essa tramitação e eu vou destruir depois de um ano. Não, mas isso não é de um ano. Agora, é tudo baseado na legislação, na sistemática. A gente tinha muita ajuda da assessoria jurídica da reitoria para estabelecer, quando foi da tabela, a assessoria jurídica foi fundamental. Porque quando nós fizemos as tabelas, que a gente colocava os prazos de vida dos documentos a serem destruídos, isso é tudo de acordo com a lei. Então, a gente tem a experiência engraçada daquela questão dos menores, porque tem a legislação, documento relativo à criança, era 41, tem que guardar 42 anos, 21 mais 21, quer dizer, a maioridade do menor e mais uma garantia, não sei o quê. Então, eu lembro que quando nós mandamos as tabelas todas com os anos em que os documentos deviam ser guardados e depois destruídos, porque havia também os permanentes, que esses seriam guardados, mas os documentos a serem destruídos foram com os anos que eles deviam ser guardados para depois serem destruídos. E isso foi para a assessoria jurídica e, espantosamente, para nós e para eles, praticamente 90% daqueles prazos os assessores jurídicos aceitaram, menos os documentos relativos às crianças. Aí voltou. Então, esses não foram aceitos aqueles prazos de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos que nós tínhamos posto. Aí nós pedimos, aí teve a réplica, porque nós fomos falar com eles. Mas o senhor viu que documento é? A receita de mamadeira da creche. Isso vai ficar 42 anos.
a autorização, então, na creche, claro, foi principalmente com documentos da creche, ali da Faculdade de Educação. Então, era assim, autorização para fazer passeio na Rua do Lago, com as criancinhas, na quinta-feira de tarde. O pai autoriza. Naquela quinta-feira acabou, a validade desse documento é para um dia. Então, é que a gente até, nessa coisa de prazo, tem aquele mínimo de 1 ano, né? Mesmo esses documentos de um dia, em destinação de documentos, a gente coloca sempre, por precaução, tabela de temporalidade não tem um dia, uma semana, um mês, é sempre 1 ano. E a gente tinha colocado 1 ano para essas autorização para sair com as crianças, que só serve para um dia. Ou essas coisas de muito temporárias, assim. Então, aí a gente discutiu e tal, mostrou qual era o tipo. Claro que como é que a gente fala assim? O dossiê da criança ali na creche fica até ele estar e pode ficar guardado os 21 anos, os 40 da criança que passou na creche. Mas não esse caso desses documentos cuja validade jurídica, entre aspas, era de um dia, né? Então, passando aquela quinta-feira do passeio, aquilo não tem mais interesse. Então, assim também, essa questão... mas nós ficamos contentes porque os prazos, quando a gente fez as tabelas, estava tudo muito baseado em legislação, em sistemática, então não houve muito problema com isso. Ana Maria. Nessa parte dos tipos documentais, também há coisas que foram aparecendo, porque à medida que as pessoas sabiam que eram tipos documentais, houve vários cursos e oficinas para esse pessoal envolvido, eles também trouxeram problemas que punham assim um pouco à prova, né, os nossos conceitos, porque então tem um banco de dentes lá na odontologia, quer dizer, então até as coisas que não são papel, né, quer dizer, o que é probatório, o que não é, as lâminas de laboratório que são arquivadas, quer dizer, essa questão que é importante no momento que você cria os arquivos permanentes, centros de memória, que tem um conceito um pouco menos rígido, né, do que seria documento administrativo, esses elementos eles são guindados quase que à condição de documentos de arquivo, porque deles se retém uma parte. O projeto que o próprio arquivo fez há pouco tempo sobre os arquivos pessoais dentro da universidade, que também mantém os remanescentes de pesquisa, né, elementos que são inusitados, vamos dizer assim, dentro de um sistema de arquivos. Essas discussões sempre enriqueceram muito a nossa convivência aqui, né, e sempre trazendo exemplos muito instigantes do ponto de vista teórico, porque põe um pouco à prova, assim como a própria informática acabou pondo à prova outros aspectos da documentação. O que seria a materialidade do documento, né? O que seria esse documento de arquivo? No momento que ele não tem uma existência física, as pessoas tendem a não considerá-lo como tal, né? E toda a preocupação da USP hoje é justamente dessa informatização quase que completa ou bastante avançada, né, dos nossos procedimentos e né, submetê-los às mesmas condições de avaliação e de guarda é um desafio talvez até maior do que tenha sido o do papel, né, com todos os seus percalços, porque mal ou bem, né, o papel as pessoas pegavam, né, guardavam e, enfim. De qualquer modo, o sistema, a implantação dele, nos surpreendeu também pela diversidade dessa cultura. Quer dizer, até que ponto nós respeitaríamos o nome pelo qual aquele documento é conhecido naquela unidade, embora seja totalmente inadequado? Como fazer essa transição para que as pessoas depois aceitem um nome padronizado, né, para isso, já que a administração não seria nunca espaço de criatividade, né? Então, os exemplos que nós escolhemos na época, pena que nós não fizemos assim um
um glossário dessa cultura administrativa, porque um dos elementos mais difíceis na implantação do sistema é essa aceitação, porque em todo o serviço público, isso com base em outras experiências, o que prevalece é a maneira como aquelas pessoas conduzem tradicionalmente aquela rotina. Então, podemos mudar o sistema, muda a direção, mas a identidade institucional ela repousa sobre essas práticas rotineiras, né? Um exemplo mais chocante que eu tive em relação a isso foi examinando, por exemplo, os arquivos da própria Justiça Federal. Então, sabendo, a Justiça Federal em São Paulo tem um arquivo imenso, no qual eu pude examinar isso de perto. Quer dizer, sendo São Paulo o centro de produção do saber jurídico, né? Portanto, das pessoas que vão fazer as leis e os códigos, etc., a prática judiciária em São Paulo ela é totalmente presa às pessoas, aos rábulas, né, que sempre serviram a essas rotinas. Quer dizer, não são pessoas... O código pode mudar, o código de processo muda, mas aquela prática, naquela comarca, ela vai até a aposentadoria ou a morte daquele que a conduz. Então, você tem duas comarcas próximas, tendo que cumprir as mesmas funções processuais, com práticas absolutamente diferentes, porque elas são a cultura daquele indivíduo, daquele grupo que procede daquela maneira. Então, quebrar isso de uma forma suave, como nós pretendemos, com toda essa participação, não é uma tarefa fácil também, né? Eu acho, a nossa grande esperança é que com a informatização não vai ter jeito, não vai ter espaço para a criatividade, né? Então, ela é que vai finalmente, eu penso, né, estabelecer aquilo que as culturas transmitem, né, umas para as outras e não abrem mão daquilo, né, daqueles nomes, daquele jeito. Lá no Condefat, por exemplo, quando eu participei lá de uma coisa, nós vamos dar para você examinar uns guichês aqui. Eu falei, mas como assim guichê? Era o nome que o processo que entrava pelo guichê tinha. Então, falar guichê ali era nomear um certo tipo de processo e não havia meio, né? Então, recebi os guichês daquela instituição. Então, nós temos vários exemplos aqui desse tipo de cultura, né? Bem, mas acho que você vai passar, então, para as perguntas. Vocês já viram também que, se a gente ficar contando história, nós vamos longe, né? É só uma vai puxando pela memória da outra e vai indo. Mas fala dele e a gente abre para perguntas. Entre os produtos nossos estratégicos, além desse material que foi produzido naqueles 2 anos que nós tivemos para implantar, nós fizemos também, com um grupo de pessoas, esse manual de conservação preventiva de documentos papel em filme. Então, foi até a EDUSP que editou. Esse também foi um produto importante do nosso trabalho. Quer dizer, os da nossa época, agora continuam vocês na nova era, aí tem outras coisas, mas, vamos dizer, dessa primeira fase histórica do SAUSP, nós podíamos dizer que o que está aqui em cima da mesa é que foram as ferramentas que nós tivemos para trabalhar. Esse aqui tem o formato de livro e tal, da edição esgotadíssima do SAUSP, da EDUSP, acho que já podia fazer uma nova, né, sobre conservação. Então, é isso. A gente vai, então, dar esse espaço para abrir para as perguntas, mas só me permitam, já que nós somos tem uma equipe aqui do arquivo, nós somos a continuidade desse trabalho, com essa responsabilidade, que algumas coisas continuam como eram. Né? Nem tudo se modernizou e nós temos, assim, Ana, uma preocupação muito grande, eu acho que com essa questão da informática, eu acho que é o momento, a gente sempre aproveita todos os encontros, eu brinco que a gente está numa missão meio quase messiânica, de alertar a todos aqueles que trabalham com documentação digital os cuidados e os perigos que essa documentação está trazendo para a gente. E na universidade, muitas vezes, a universidade nos olha assim, o arquivo, e fala, mas por que vocês ficam enchendo a paciência, né? Eu vim de biblioteca, eu sei bem o que é. Fala, mas você tem que criar regra, você tem que ficar perguntando isso o tempo todo.
E aí a gente fala, bom, a gente está aqui para isso, porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco vocês vão dizer que nós não fizemos o que tínhamos que fazer. E essa questão com a documentação digital, a Nato digital e o documento digitalizado, é um processo que a gente tem procurado alertar todos os nossos cursos que a gente oferece aqui para a comunidade, e principalmente para o pessoal que trabalha em protocolo, e fizemos agora esse ano um encontro que conseguimos trazer para fazer uma reflexão, porque, na verdade, não tem solução. Ainda não, ninguém ainda, eu sempre brinco, eu falo, gente, pode ser que daqui a 5 minutos alguém crie alguma coisa. Mas nem os países mais avançados, como Canadá, Austrália, Estados Unidos, que estão trabalhando e desenvolvendo a área da documentação digital, a gente ainda não conseguiu achar um sistema que nos garanta que daqui a 10 anos, aquele documento que vai estar no pendrive vai ser aberto. Aí a Marli, que precisou se retirar, ela sempre dá o exemplo da nuvem, que o pessoal, quando criaram a nuvem aqui na USP, quem é da... agora já tem a nuvem. Aí a Marli fala assim, mas a nuvem chove, né? E quem já teve queda do sistema sabe. Quer dizer, e lembrando, né, gente, que a questão da nuvem, ela não é etérea, ela está fisicamente em algum lugar. E num encontro que nós fizemos, que foi muito interessante, foi apresentado o seguinte, que as pessoas esquecem que essa documentação está fisicamente em algum lugar. E que se acontecer alguma coisa com esse lugar físico, seja aqui, em Bangladesh, aonde estiver, você perde. Então, é uma reflexão que a gente tem colocado dentro da universidade, a gente está incomodando, isso é fato, porque, não, porque vai ficar mais... Não vai ficar mais fácil se você não pensar que uma documentação que, além de ser probatória, ela é fins de memória, nós vamos ter essa memória. E uma outra questão que agora a gente está aí conseguindo, e isso foi um mérito de todo um trabalho da equipe aqui do arquivo, porque houve uma legislação estadual sobre a questão da sustentabilidade, está tudo certo, e o uso do papel reciclado. E aí o arquivo geral, chato como sempre, foi avisar para todo mundo que usar papel reciclado para documentação permanente não dá, porque esse papel ele some. Nós estamos dando um limite de 10 anos, mas já se está vendo que coisas feitas, inclusive porque, além do papel reciclado, tem o problema da tinta, da impressora, de como você faz, mas o papel ele absorve isso e documentos com 1 ano já estão desaparecendo. Então, nós colocamos isso como um alerta, está se modificando isso dentro da universidade, e aí a gente teve também, sem querer, um apoio dos benditos tribunais que pedem as contas da universidade, porque quando você digitaliza aquela coisa, agora não tramita mais o papel, tramita o digitalizado como se estivesse resolvendo o problema do universo. Você criou um outro problema, mas tudo bem. Como o arquivo em papel reciclado ele fica muito mais pesado e muito mais difícil para ler, o tribunal já pediu para mudar. Então, isso serviu de apoio para a gente colocar essa questão. Então, é só para mostrar que as coisas não mudaram tanto. E só eu já passo para a pergunta, mas é que, Ana, eu não vou resistir de contar a história do navio. Professora, se a gente já teve uma aventura... Porque agora, com a revisão da tabela, que também não está fácil, gente, porque... é um processo hercúleo para você explicar para as pessoas. Aí o pessoal cobra, mas por que não renova? Porque a gente precisa de colaboração. Bom, está caminhando, a gente chega lá. Mas a Ana, outro dia, eu vendo a Ana no telefone, a Ana é aquela mocinha ali, ó. Ela no telefone, eu falei, Ana, com quem você está falando? Eu estou falando do capitão do navio. Eu falei, como assim? Onde? O comandante, perdão, o comandante do navio. Mas eu falei, hã? É porque tem um livro que eles escrevem... Os diários, a terminologia, gente, desculpa, os diários do lixo, porque tem um controle, o diário de bordo e o controle do lixo que eles têm que fazer. Então, cada hora, essa universidade é rica. A gente vai aprendendo e vai colocando as coisas, e aí o capitão, o comandante, perdão, só podia ligar num determinado horário, e a Ana ficava do lado do telefone, porque precisava para poder fazer a tabela e ver, porque isso, além de tudo, gente, voltamos à questão do probatório, é uma memória, até porque daqui a pouco provavelmente não teremos mais os navios, a gente não sabe como é que vai ficar isso dentro da universidade, pelas despesas, né? Se isso vai ser... como é que vai ser feito, mas é uma memória que a gente não pode deixar passar, né? Desculpa.
Então, por favor, gente, eu só quis colocar esses 2 pontos para as professoras, porque a gente fez toda uma construção de trabalho e a gente imaginava que com esse processo da informatização as coisas seriam mais fáceis. E, na verdade, não são. Os procedimentos, e é duro se explicar, se me desculpe se tiver alguém da área de informática aqui, vai me matar, mas é duro se explicar para esse pessoal que o documento é documento. E que você não pode mudar o documento. E que ele tem que continuar com aquela informação. E que você não pode simplesmente fazer clique e aplicar, né? Mas é só corrigir ali. Não, não é, porque aquilo tem uma história. Ele teve um motivo para chegar naquilo, né? Então, é um exercício e que a gente vai ter uma longa caminhada para frente. E uma brincadeira que eu sempre faço, quando o pessoal da informática fala, porque vocês estão preocupados que vão perder emprego? Eu vi isso nos meus idos de biblioteca, né? Porque vai ser tudo digital. Eu falava, tá. Aí eu brinco, falo aqui para nós, do Arquivo Geral, a documentação permanente da universidade que vir para cá, que nós vamos trabalhar, a gente tem serviço para os próximos 200 anos. Então, teremos as próximas gerações, as que sobreviverem, se o mundo ainda existir, e vai ter os documentos aqui. Então, para a gente, não é questão de perder emprego, né? É questão de preservação mesmo. Bom, gente, está aberto para as perguntas. Por favor, aproveitem. Não façam esse silêncio, gente. Por favor, perguntem. Na verdade, não é uma pergunta, é só um relato. Eu sou Márcia, da Escola de Educação Física. Eu acho que quando eu entrei na universidade, eu fui da comissão setorial da minha unidade. Só que aí depois eu me afastei e fui para uma outra área. Então, eu não participei depois o tempo inteiro, até hoje. Aí, agora, o assunto passou a ser do meu interesse novamente. Mas é só para relatar assim, que lá na Escola de Educação Física a gente gostaria muito de criar a intranet, né? Porque assim a coisa circula, distribui, mas a gente não consegue. A gente já está tentando trabalhar isso, eu mais o pessoal da informática, há mais de 4 anos tentando, e porque os procedimentos as pessoas continuam muito criativas, né? Então, assim, os procedimentos ainda não são padronizados. Então, quando você quer fazer alguma coisa para tentar tornar mais ágil, até informatizar, se ele não for baseado numa coisa muito certa, muito um procedimento muito estudado, ele não vai funcionar. Então, por isso que a gente não conseguiu implantar, porque a gente não consegue nem estruturar essa padronização. Então, eu imagino que em outras unidades também tem o mesmo problema, e eu só queria trazer esse relato, que acho que casa bem. Bom dia, eu sou a Márcia, das creches, né? Da divisão de creches. Estou nesse grupo desde o início, pela COSEAS, e pedagoga, lutando para conhecer esse mundo da arquivística, trabalhando em tabelas. E venho agradecer esse encontro, né? Agradecer, e vim muito emocionada neste último encontro temático que o Arquivo Geral fez. Era um desejo que eu tinha, e por atividades outras eu pude vir nesse. Feliz, porque é único, né? Para a minha vida e para a história da universidade também. Vim esperançosa de que aqui a gente encontre de vocês alguma saída para esse impasse da prática pessoal, que não muda, das marcas de confiança, da tradição da administração, que é pessoal. Como faz nesse dia de hoje? É uma cultura, na minha área, que estou tratando desses documentos na creche, é um mundo muito difícil, não é? A autonomia, como bem vocês disseram, ela vem para o bem e para o mal. E na questão da documentação, a documentação pedagógica é um nó. E eu tenho me empenhado, buscado
E visto que vi uma experiência também fora, que a documentação pedagógica é só cuidada pela escola, né? No lugar que eu fui visitar. E a arquivologia trata na escola com pessoas da administração. Então, são dois setores diferentes. É uma dificuldade grande que eu tenho, e mesmo no setor, a questão do arquivo. É curiosa a história dos 42 anos, que hoje passa para 21, mas é difícil introjetar nas pessoas a questão do arquivo do sistema, né? Eu agradeço muito vocês e a iniciativa. Ana, queria comentar alguma coisa? A Lídia não tem. A gente tem acompanhado esse processo, é muito complicado mesmo, e a gente está passando um momento na universidade com muitas transições, né? Então, o que a gente pode colocar é que o Arquivo Geral, a sua equipe, continua e vai continuar, dentro do que for possível, trabalhando e tentando administrar isso, a encontrar os melhores caminhos, muitas vezes. E aqui eu acho que cabe uma questão importante, que a Johanna falou do professor Hélio, não do apoio político. Na verdade, quando você até busca outras fontes de trabalho, eu tive a oportunidade de ler um artigo da universidade, de uma das universidades lá de Minas Gerais. Desculpa, gente, minha cabeça já não é mais a mesma. Eu não vou lembrar qual é a universidade, talvez seja de Juiz de Fora. Se não for, me perdoem. Mas, nesse relato da construção do arquivo, da ideia de um sistema e da ideia da construção de um arquivo para gerenciamento, ela começa desde a década, quando a universidade surge, não lembro se é 20 ou 30, mas somente numa gestão em que um dos reitores entendeu que a política tinha que ser implantada, que a universidade conseguiu construir a estrutura que era necessária. Então, realmente, sem esse apoio político, a gente não consegue trabalhar. E quem mais quer perguntar, gente? Por favor. Porque elas são mestres, né? Elas são assim, qual foi para vocês a maior dificuldade, né? Tanto na questão de, porque eu sei que as questões de pessoas é difícil, porque elas têm aquele costume, né? E eu faço assim, e assim que é o certo. E vou fazer até o final, morrer, vou fazer assim. Mas, assim, quanto assim, estrutura mesmo, criação de tabela, criação de plano de classificação, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Não vamos parar, não vai mais, acabou, não vou fazer mais, deixa para os outros fazerem. Para nós é fácil, a dificuldade é muita. Pode responder você. Já a gente comentou um pouco essa teimosia, e aqueles cursos que a gente fez, assim, introdução à arquivística, introdução ao manejo e à organização de arquivos. Então, foi até a Viviane, não é, que deu essas aulas. A Viviane Tessitori, do CEDIC da PUC, que deu as aulas. Então, vinham muitas perguntas, porque as pessoas em arquivo trabalham muito isoladas, elas estão isoladas dentro da própria entidade, dos outros setores, e estão isoladas dos outros arquivos das outras instituições. Então, eu acho que essa compreensão eu acho que foi a maior dificuldade, foi essa. Como fazer as pessoas que trabalhavam no dia a dia dos arquivos entenderem. Agora não lembro se foi no SAUSP ou no SAESP, que uma das primeiras reuniões vieram diretores, vieram pessoas, vieram autoridades. A gente falou, cadê os arquivistas, ou arquivistas entre aspas? Cadê as pessoas que lidam com documentos? Então, aquilo não era para virem as autoridades, era justamente para a gente fazer a cabeça dessas pessoas que estavam lidando no dia a dia com os documentos. Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa, porque primeiro foi feito esse curso, eles faziam, acho que
durante o trabalho que eles preenchiam os nossos formulários para começar a fazer a temporalidade, acho que teve umas 2 ou 3 cursos assim separados, né? Que primeiro foi um curso mais básico, depois um pouco mais complexo. E era uma assistência quase que diária. Eles vinham pessoalmente, ou quando mandava a resposta dos formulários, a explicar, não é assim. Então, acho que foi isso, realmente foi o mais difícil. Então, eu acho que o mais difícil foi isso. A compreensão, porque a pessoa, às vezes, sabe fazer o trabalho dele direitinho, mas ele não sabe em que universo que está instalado o trabalho dele. Eu tive muito essa experiência aí Brasil afora com funcionários de arquivos públicos e eles nunca ninguém chegou para eles e falou que é um arquivo. Quer dizer, a pessoa começa lá, o senhor vai sentar aí, vai carimbar, vai fazer isso. Então, eu na minha muito longa vida profissional e que eu dei aula praticamente em todos os estados do Brasil, principalmente para esses funcionários dos arquivos públicos, eu tenho essa experiência, quer dizer, a falta deles compreenderem em que área da administração fica situado o arquivo e para que arquivo serve. E que arquivo não é biblioteca, arquivo não é museu. Então, esse tipo de explicação é que o funcionário que vai entrar no arquivo devia sempre ter essa introdução à área, né? Porque para arquivo vai, às vezes, muitas vezes, a pessoa transferida de outra área qualquer, e agora você vai trabalhar no arquivo, e não diz, aliás, em muito lugar agora vai o castigo, né? Vai de castigo trabalhar no arquivo, e ninguém explica o que é o arquivo. Então, acho que a nossa maior dificuldade foi essa. E graças ao Hélio, a gente não teve muita dificuldade em relação às autoridades. Quer dizer, os diretores, as autoridades sentiam a necessidade disso, né? Mesmo que inconscientemente. Então, nós não tivemos problema de diretores de unidade falar aqui não entra ninguém de arquivo, aqui não vai fazer tabela, não sei o que lá. Não, todos queriam essa parte, porque a própria reitoria tinha, enfim, trabalhado nessa manifestação de vontade da reitoria, e, portanto, os diretores iam acompanhar. Porque depois chegou um ponto que começou a ser mais automático e ficar tudo mais fácil, depois desse comecinho das pessoas começarem a compreender o que é o arquivo. Eu resumiria todo, não sei se a Ana ainda quer falar, mas eu acho que a grande dificuldade, que continua, é mudança de cultura, né? Porque até aí os documentos eram vistos como algo produzido por mim, pertencente a mim, e eu faço o que bem entendo, e eu organizo como bem entendo, e guardo o seu bem entender na minha gaveta, fechadinho. E a gente começar a dizer, não, isso é documento produzido pela administração pública, ter responsabilidade envolvida do gestor público, né? E tem legislação que diz respeito a essa responsabilidade. Quer dizer, de repente, nós começamos a dizer, gente, essa cultura toda que vocês estão tendo vai ter que mudar. E é óbvio que isso é complicado. E uns aderem antes, outros depois, outros fingem que não é com eles, mas eu diria que é uma coisa que está em curso, que não está resolvida, é uma mudança de cultura, enxergar a produção e a guarda e os cuidados com o documento da administração pública como uma coisa muito grave, muito importante, porque são os rastros do funcionamento da administração pública. Coisa que, no dia a dia, é óbvio que a gente vai esquecendo, a gente não lembra. Mas é verdade. Só para reforçar o que foi dito em relação a essa cultura, acho que o trabalho administrativo, de um modo geral, ele não propicia, né, uma visão mais orgânica das coisas, quer dizer,
existe uma ideia muito circunscrita, né, e alienada, né, do que as pessoas fazem. Eles não são valorizados, nem se valorizam também, né? Então, existe uma série de questões que nós queríamos romper, né, com esses problemas. Uma das hipóteses é que as pessoas também não veem aquele documento que faz como algo que mais tarde pode ter valor histórico. Quer dizer, então, existe uma dicotomia entre o arquivo permanente e o arquivo corrente, digamos, né, aquele que está em vias de se realizar, em curso, muito grande, né? O arquivo do Estado, em termos assim, de administração pública, nós somos um órgão da administração pública do Estado, né? Então, nós poderíamos nos enxergar, vamos dizer, no arquivo permanente, né, de uma instituição. Quer dizer, as mesmas atividades que nós realizamos hoje, elas podem estar espelhadas em documentos produzidos na década de 30, né? Quer dizer, nós poderíamos sinalizar isso. As pessoas não têm muito essa ideia, né? Então, são dois mundos que não conversam, e esse trabalho que enfim, muito fechado dentro de um segmento, né? Sequer a gente sabe, às vezes, o conjunto do qual ele faz parte, em termos de procedimento, que dirá em termos da instituição como um todo, ou do Estado como um todo, como patrimônio, acaba gerando esse tipo de coisa que você colocou, Márcia, porque acho que existe quando as pessoas compreendem o sentido do que fazem e valorizam, né, por essas experiências continuadas, elas também passam a ver outras coisas fora daquelas rotinas administrativas que são os documentos probatórios, essencialmente de arquivo. Quer dizer, então, as experiências pedagógicas, um arquivo de uma escola, ele vai sempre ter, de um lado, a administração escolar, né, o que a secretaria faz em termos de cumprimento dos programas, do calendário escolar, das notas que os alunos tiveram, o material que é totalmente regulamentado, e hoje tem até programas, softwares que são vendidos para as escolas para elas poderem cumprir essas obrigações. Mas existe uma série de outras coisas, né, que se realizam também dentro daquela instituição e que poderiam ser objeto de memória. Quer dizer, essa consciência de que é importante também preservar algo que não estava previsto, né, pelos regulamentos, e, enfim, aquilo que não vai servir de prova de direito cidadão, mas que deveria, talvez, ser conservado. Então, aí nós vamos embutir, muitas vezes, nas instituições, uma consciência memorial, né, que não é bem a do arquivo, né, é a de guardar as lâminas, a pesquisa que foi feita, aquele projeto especial que a escola desenvolveu, e que não é um documento probatório no sentido canônico, né, do arquivo. Então, existe também essa questão dessa função que hoje até está muito mais difundida. Mas no momento em que nós temos uma lei da informação, agora pegando a modernidade absoluta, né, qual foi o grande impasse dessa lei da informação? É que, mesmo para nós que supomos conhecer, né, a documentação da instituição a que pertencemos e na qual trabalhamos, às vezes o cidadão quer um tipo de informação que nós nem sabemos em que documento está. Por quê? Em todas essas atividades que nós desenvolvemos de implantação de sistema, nós sempre vimos o documento, como a Heloísa falou, quer dizer, é uma espécie, um tipo documental acoplado à função, mas nós não examinamos no seu interior para ver o tipo de informação que ele contém. Quer dizer, talvez o problema esteja num outro patamar, distinto daquele que nós sempre utilizamos. Quer dizer, dentro da arquivística é o conceito de série que prevalece, né, e não da informação que ele traz, quer dizer, o contexto que ele funcional, que dá sentido ao documento. Então, nós temos questões teóricas importantes para discutir e, ao mesmo tempo, a premência de uma legislação
que não está sendo atendida, suponho eu, por nenhuma instituição, porque, para começar, a lei nem fala em documento, né? Essas informações não pairam no ar em lugar nenhum. Quer dizer, nós temos que conhecer os documentos que nós produzimos de uma forma muito mais completa, suponho eu, do que aquela que nos levou à formulação de séries que estão atreladas às atividades e funções. Mas, de repente, a informação que nos é demandada e que nós temos prazos assim muito urgentes para cumprir, ela não está nos nossos instrumentos de gestão, né? Então, hoje nós temos outros desafios assim muito importantes para cumprir, né? Uma função memorial que estende, então, aquele gesto de preservação dos documentos tipicamente arquivísticos para outras coisas e que nos faz guardar. Então, existem centros de memória dentro da universidade, o Centro da Educação é um deles, que tem a carteira que se usava, então, tem não sei o quê, quer dizer, alguém teve a ideia, é quase um pequeno museu, mas ele está dentro, está junto com os documentos de arquivo, então existe também uma função agregada, né, a essa de preservação das atividades que aquela instituição desenvolveu, para além daquilo que ela obrigatoriamente tem que conservar. Eu estive na escola de farmácia outro dia, vendo, por exemplo, o tratamento que eles deram aos álbuns fotográficos, que nunca foram obrigatoriamente produzidos, né, no desempenhar das funções, mas foram serviços contratados para as formaturas, para vários eventos, e estão sendo considerados, né, como parte desse patrimônio documental que a escola tem e que merece um tratamento, merece uma atenção e etc. Então, nós temos responsabilidades para além daquilo que foi previsto, né, pelo sistema, que seria, então, vamos dizer, aquilo que tem efeitos jurídicos conhecidos, mas nós temos também outros elementos a considerar. Tanto é que o próprio arquivo se dispôs a fazer um mapeamento do que ainda existe, né, nas várias unidades, que não é bem o material de secretaria, da administração, mas é resultado da docência, da pesquisa, né, que são... Por isso que também a gente leva até a questionar o conceito de atividade fim e meio, né? Porque as atividades finalísticas foram todas feitas para a saída da entidade, elas não ficam representadas cabalmente, né? Então, só para retomar a fala inicial da Bárbara, a ideia de que nós vamos descobrir alguma coisa, essa ideia da descoberta, ela é interessante para ser trabalhada, porque não vai existir nunca um documento que revele, nem eu imagino que do Einstein, né, vendo o arquivo dele, a gente não vai descobrir nenhum documento em que nós finalmente possamos descobrir, aqui está a origem da teoria da relatividade. Não existe isso, né? Tem os teóricos que falam, quer dizer, o arquivo é sempre fragmento, né? E, sendo fragmento, ele tem que ser objeto de uma interpretação, né? Então, o trabalho do historiador é sempre de construção de um significado, de atribuição de significado. Mas nós, da área de arquivos, não somos as pessoas que têm que dar esse significado. Nós temos que conservar os documentos exprimindo exatamente a atividade da qual ele resultou, né? Ele equivale a esse contexto. Portanto, o nosso trabalho ele ganha quando nós temos essa consciência, mas ao mesmo tempo nós temos que nos policiar para não ficar interpretando e dando assim, não, esse documento só pode ser lido de uma certa maneira. Não, nós temos que sempre atrelá-lo a essas atividades, embora possamos ter essas funções memoriais. Então, não é algo fácil, né? Então, acho que as dificuldades são sempre contínuas e a cada momento nós nos surpreendemos com essa possibilidade de enriquecer a teoria arquivística, né? Discutir novamente esses conceitos todos. Só para até fazer um complemento quando ela falava da dificuldade da cultura, eu acho que um dos grandes méritos, eu cheguei na universidade mais ou menos também na época da estruturação do SAUSP, foi realmente a questão da valorização, além das dificuldades que elas passaram, com toda essa dificuldade de trazer as pessoas e fazer entender essa colocação da professora Heloísa de que, e o diretor, ela falou, mas não quero falar com você, preciso falar com quem trabalha, meu amigo, porque você não sabe nem, né? E você não pode falar isso para eles, lógico.
foi a valorização das pessoas que trabalham em arquivo e protocolo. Eu, como toda a minha formação é de biblioteca, e eu vivi muito isso, que ainda os arquivos ainda passam, e um dia eu espero. As bibliotecas conseguiram, em alguns setores, no caso das nossas aqui universitárias, melhorar bem isso. Deixar de ser o lugar de castigo. Não está dando certo. Você pode dar um jeitinho e receber ele lá para mim? Olha, ele está dando um pequeno probleminha, esse funcionário, ele só um pouquinho nervoso, então você põe ele lá para ficar quietinho. Você não tem lá para numerar a página? Que não é ele que vai numerar a página, mas então essa parte então essa valorização quando foi feito os UGPEAs que foram feitos, que era o encontro do pessoal de expediente, protocolo e arquivo, foi uma valorização muito grande para pessoas que não se viam como indivíduo, como funcionários, se viam como funcionário, gente, mas não se viam parte. E essa questão, eu fico naquele lugar. E a velha história, só se lembra hoje está mudando, eu acho que a gente vai conseguir um dia, talvez, construir uma mudança. As bibliotecas, depois de muita luta, conseguiram você ter uma equipe especializada, ou mesmo que a pessoa não tenha a especialidade, mas que ela possa vir a aprender a ter e que ela não vá lá porque aquilo é um lugar de castigo, que isso, gente, faz favor, né? Estamos no século XXI, né? Bom, tudo bem? Mas essa questão de que o arquivo, ele é um ser vivo e que ele não é só para ser lembrado no momento que precisa achar o processo, porque o Tribunal de Contas está pedindo, ou porque a não sei quem está pedindo, ou porque o processo... Aí fala, é o pessoal do protocolo. E lógico, né, que se perdeu, a culpa é do pessoal do protocolo, que também não é, né? Então, eu acho que esse foi um grande mérito de trazer, a mostrar a essas pessoas, a nós que trabalhamos com isso, que nós fazemos parte. Essa foi a grande construção do sistema. Gente, meio-dia, em ponto. Eu agradeço muito a todos que aqui estiveram hoje. Nós estamos muito felizes por vocês. Eu não vou conseguir, acho que virar séria nunca. Mas, bom, como diz a professora Joana, o dia que eu ficar muito séria é porque alguma coisa está errada, né, gente? Então aí é melhor. A interna, aí já interna, porque já complicou. Mas a gente quer, agora, em nome da equipe do Arquivo Geral, de verdade, agradecer muito a vocês por a gente estar aqui. Nós só estamos aqui porque pessoas como elas que tiveram esse desafio e toda a equipe que naquela época trabalhou e construiu, e a equipe que veio depois, e eu gosto sempre de relembrar isso, porque a professora Joana e a Denise, que começaram isso aqui lá com outro prédio, com o barro, sem a luz, sem água, sem telefone, a gente estava no lugar mais alto e a bomba d'água não chegava aqui na caixa d'água. Elas sabem o que foi isso, né? A luta para a gente construir esse prédio, a luta para que as pessoas pudessem vir para cá, competentes, estivessem trabalhando aqui conosco. Muito orgulho, eu falo dessa equipe que trabalha no arquivo. Nós somos privilegiados, nós temos uma equipe nota 10, não é mar de rosa, a gente se mata também, de vez em quando um quer enforcar o outro, mas no social, né, e na competência é importante dos trabalhos, estamos aqui. Hoje nós somos, eu brinco sempre, em declínio, hoje espero que consiga subir, hoje somos em 13, professora Luísa, com muita dificuldade, segurando assim, precisaríamos de mais. Uma das metas para o próximo ano é finalizarmos a tabela de temporalidade, uma parte, passarmos isso para ser aprovado e colocarmos em atividade. A Lília é responsável Lilian, faz assim? Essa é a Lília, responsável pela supervisão das atividades fim. Está com uma missão aí também junto com a Mali, com a Ana e com a professora Joana, porque a gente não deixa ela embora. Nem a Ana Maria, nem a professora Luísa, a gente está dando, assim, uma folguinha. Mas a Ana Maria, quando a gente pode, né? E a professora... Não é isso, não. Mas o manual, né, Lilian, manual de arquivos correntes, que é um débito que a gente tem com a universidade, que a gente espera conseguir colocar. E agradecer, e esperamos que no próximo ano a gente consiga fazer outros encontros desses. E, por favor, professoras, um momento, sintam-se convidadas para vir
quantas vezes quiserem fazer aqui com a gente, porque é uma honra. Então, muito obrigado a todos e um bom fim de ano para todos nós, que 2016 seja melhor. Já, né, gente? Seja melhor. Muito obrigada.